E aí pessoal do YouTube, eu sou Linux BRS, estou aqui com o Asus Zenfone 3 para fazer as considerações finais desse aparelho. A Asus enviou o aparelho para fazer os vídeos, para testes, né? Aparelho que eu falo para vocês, aparelho muito bom, ele bate muito de frente mesmo pro Moto Z Play, né? E veio para brigar mesmo aí de frente a frente com o Z Play. É o que eu falo para vocês, ele tem algumas vantagens, o Z Play tem outras vantagens, né? Então, contrabalanceando, né, na parte, digamos assim, de hardware, temos quase que um empate. O que difere esse aparelho aqui do Moto Z Play basicamente seria o preço. O preço dele é um preço imbatível. No lançamento foi informado que era 1.799, acho que à vista com desconto, né? Enquanto o Moto Z Play, o preço dele normal é 2.199, mas com desconto chega a 1.950, né? Alguma coisa assim. Mesmo assim, são acho que 1.800, são mais ou menos R$ 150 de diferença este aparelho em relação ao Z Play, certo? O que eu posso falar para vocês? Esse aparelho aqui tem a vantagem de ter 4 GB de RAM, 64 de armazenamento, tá bom? Que mais que ele tem de vantagem? Que a câmera dele é muito boa, tem vários recursos, entendeu? A interface dele ZenUI tem muitos recursos. Então essa digamos assim seria as vantagens que tem esse aparelho em relação ao Z Play. O que muita gente pergunta, né? Mas por que você me recomendaria esse smartphone? Por esses motivos. Mas eu também posso falar para vocês, o Z Play ele tem a vantagem da bateria de 3.510 mAh. Tem a vantagem dos snaps, que você pode conectar os módulos, só que você paga por isso, entendeu? Mas ele tem um Android puro que não tem tantos recursos igual esse aqui, certo? Então a gente fica assim meio dividido, né? Um tem recursos que o outro não tem e tal. Esse não tem NFC, o Moto Z Play tem NFC, né? Então vocês têm que colocar um pouco isso aí na balança na hora de optar entre esse smartphone aqui e o Moto Z Play, entendeu? Eu falo que esse aqui ele acaba se tornando a melhor escolha por causa do preço e do quanto ele está entregando de hardware para as pessoas, né? Ele entrega o mesmo processador, a mesma tela, entendeu? Em relação ao Moto Z Play, mas tem diferenças aí que eu falo para vocês de armazenamento, tá bom? De câmera e em relação ao outro, né? O Z Play, que tem a bateria, tem NFC. Então, como falei para vocês, tá meio que equilibrado aí, né? Então, nesse equilíbrio, o que manda muitas vezes nesse equilíbrio é o preço. E o preço desse aparelho acaba saindo melhor em relação ao Z Play. Mas tem muita gente que ainda está na dúvida, entendeu? Tem gente que não gosta da interface desse aparelho, tem gente que gosta da interface do Android puro, entendeu? Mas vocês podem baixar o Google Now Launcher aqui, que vocês vão ter a mesma interface, entendeu? Por exemplo, do Moto Z, né? Ou do Moto Z Play, entendeu? Então isso não seria algo impeditivo, eu vejo, não seria algo impeditivo. O que poderia ser impeditivo, por exemplo, gente, de vocês comprarem esse aparelho, seria por causa da bateria. Ou seria por causa do NFC. A bateria, em média, durou 2 dias e meio aqui para mim, desse aparelho. Do Moto Z Play, durou 3 dias e meio, quase 4. Aqui eu tentei um dia, durou quase que 3 dias, mas ali meio no sufoco, tá? Então, ele tem uma bateria boa, entendeu? Não gasta tanta bateria assim durante o dia. Do jeito que eu mexi, ele tem basicamente o mesmo consumo que o Moto Z Play, mas o Moto Z Play ele tem uma autonomia maior. Claro, a gente não pode ser... a gente não pode falar assim, não, esse aqui tem 3.000 e dura muito... Não, o Z Play eu fiz os testes e realmente dura um dia a mais em relação a esse aparelho. E o que eu gosto também nesse aparelho aqui são as teclas capacitivas aqui embaixo. Em relação ao Moto Z Play, que eu não gosto daquelas teclas virtuais, porque ele come um pedaço da tela, eu não gosto, entendeu? Mas isso também vai do gosto de cada um, entendeu? Tem gente que prefere os botões virtuais do que os capacitivos, entendeu? Esse aqui entrega também o USB Type-C, ou Type-C, né? Tipo C, que tem aqui, que ele transfere as informações mais rápido, né? E o acabamento dele é em metal, igual do outro, né? Isso aqui
basicamente as considerações finais eu estou fazendo meio que um comparativo até com o Z Play, porque tem muita gente que pergunta entre esse aparelho e o Z Play, tá, gente? Então, realmente, a briga tá feia, porque o Zenfone 3 veio aí para brigar. Logo no primeiro dia, eu recebi a informação de que foram vendidos 20 mil unidades desse aparelho. Então, como falei já em outros vídeos e falo nesse aqui, tinha muita gente esperando a chegada desse aparelho e o preço desse aparelho para poder comprar esse ou o Moto Z Play. A Asus ela conseguiu adotar um marketing muito agressivo no preço. Ela ganhou aí, conquistou muitas pessoas, entendeu? Por causa do preço e também pelo hardware que entrega o mesmo que o Z Play, né? E aí vocês vão falar, pô, Lins, você é fanboy da Asus. Não, a minha marca que eu gosto, para quem não sabe, eu gosto mesmo da marca da Samsung, tá, gente? Mas eu tenho que ser imparcial com Asus, com Motorola, com Quantum, com Sony, entendeu? Com Xiaomi que eu tô testando, certo? Com Meizu, entendeu? Tem que ser imparcial. O meu gosto é pela Samsung, mas esse aparelho aqui, ele é um aparelho muito bom, entrega assim muito bem o que foi informado, né? Um processador rápido, memória RAM de sobra, memória de armazenamento de sobra, entendeu? Ele tem entrada para cartão, micro SD, tem entrada para chip de operadora, entendeu? Para 2 chips, mas eu não lembro, olha, eu já fiz tantos vídeos que nem lembro direito. Provavelmente seja híbrido, tá, gente? Eu não lembro direito. E ele se sai muito bem. Ele não travou todos esses dias que eu já fiz os 15 dias dele. Prolonguei até um pouquinho mais agora que eu tô mexendo com ele. Não travou em nenhum momento. Executou tudo numa boa, tá? Tem alguns aplicativos bacanas aqui dele. Tem o aplicativo da lanterna, aplicativo do bloco de notas, tem o temas, entendeu? Então vem um conjunto de aplicativos aí que realmente você vai usar. Não está aqui por simples e mera beleza, não só para fazer conteúdo, essas coisas. Sendo que tem gente que não gosta da quantidade, por exemplo, de aplicativos que vem nesse aparelho, porque polui muito e consome muita memória, entendeu? Mas você também não é obrigado a ter todos esses aplicativos. Você pode ou desativar ou excluir, dependendo do caso você exclui os aplicativos, certo? Pena que ele não tem a opção de você transformar a memória microSD em interna, somente em memória portátil, certo? Esse também é outro ponto que o pessoal reclama, mas atualização, já passei por 3 atualizações desse aparelho aqui, certo? Ele ainda está na versão 6 do Android. Se ele vai atualizar para 7, não sei, gente. Provavelmente ele irá sim atualizar para 7. Pela quantidade, pelo processador, quantidade de memória, entendeu? Tomara então que ele venha, que venha aí um Android N para esse aparelho. E o que eu falo, a Asus tá fazendo aí um bom trabalho, né? Desde a primeira geração, a segunda, agora a terceira geração evoluiu pra caramba. E eu falo para vocês, se eu recomendaria esse smartphone, eu recomendo esse smartphone. Tanto o Moto Z Play quanto o Asus Zenfone 3. Mas, se vocês... mas e por preço? Qual você escolheria? Aí a questão de escolher é de cada um, tá? Esse aqui pelo preço, entendeu, gente? O preço não tem nem o que falar, é imbatível em relação ao Moto Z Play. Mas quem quer pagar um pouco mais para ter um Moto Z Play com as funcionalidades lá dos snaps e da bateria, à vontade, entendeu? Isso aqui eu tô só tentando tirar as dúvidas das pessoas em relação aos 2 aparelhos. Essas foram as minhas considerações finais. Um aparelho bacana, interessante, vale a pena vocês verem numa loja, vocês pegarem na mão, vocês mexerem e ver o quanto tá bacana esse aparelho. Parabéns para a Asus, tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, seu joinha. Gente, não se esqueça, tá? De se inscrever no canal, tá bom? Você se inscrevendo, tem lá o sininho, toca lá no sininho para receber as notificações do YouTube, que é muito importante, tanto para mim quanto para vocês, tá bom? Aguardem mais vídeos ainda desse aparelho. Eu tô quase que finalizando, mas ainda teremos aí mais alguns outros vídeos desse aparelho aqui, que eu sei que tem muita gente que tem muitas dúvidas, tá bom? Obrigado, até mais e falou, pessoal!